Senhor, amém? Amém. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Abre sua Bíblia. Quando você abre a Bíblia, eu vou agradecer. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. E essa palavra que o Espírito de Deus mandou eu trazer esta noite. Quando você abre, eu queria agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Agradecer pela confiança do pastor Marcos, pastor de Deus, os pastores, todos aqui, os obreiros e todos vocês, futuros obreiros da casa do Senhor. Amém? Eu queria louvar o Senhor também. Não tem aquela vozeirão, mas eu gosto de adorar. Ô Vasco, põe aí, J. Neto, confia em Deus. Playback. J. Neto, confia em Deus. Enquanto você abre aí 1 Samuel, capítulo 17. Isso mesmo, pode soltar. Preste atenção nessa luta, hein? Baixa um pouquinho. Deixe as lutas da vida inspirarem sua fé. Deixe que nada destrua sua vida com Deus. Não deixe que o mal venha lhe abater. Não fuja da luta, você vai vencer. Creia, confia em Deus. Olha quem fala para você. Ele é o mesmo. Ele não mudou. O que prometeu, Ele fará. Não se desespere, Deus não te esqueceu. Creia, confia em Deus. Ele está falando na sua noite que Ele não esqueceu de você, não. Não deixe que nada desvie seus olhos de Deus. Louve, adore e alegre o seu coração. Procure lembrar o que Ele já fez no passado, fará outra vez. Creia, confia em Deus. Ele vai fazer de novo. Ele é o mesmo. Ele não mudou. O que prometeu, Ele fará. Não se desespere, Deus não te esqueceu. Creia, confia em Deus. Ele é o mesmo. Ele não mudou. O que prometeu, Ele fará. Não se desespere, Deus não te esqueceu. Creia, confia em Deus.
Samuel capítulo 17, versículo 4, fala assim a palavra do Senhor: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome dele era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como orno de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, e parou, e clamou às companhias de Israel e disse: para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais os filisteus: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Versículo 11: ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Até aqui. Amém? Amados, eu estava ali perguntando ao Espírito Santo, porque eu não faço mais a minha vontade. A partir do momento que nós entregamos e levantamos as nossas mãos, não é mais a sua vontade, não é mais a minha vontade, não é mais as nossas vontades, mas sim a vontade dele, soberano sobre a minha e a sua vida, soberano sobre a minha vida e a sua vida. Então, queridos, aleluia, entenda uma coisa: agora você não manda mais nada, você só manda até onde ele quer, você só manda e ele dá anzol, ele dá linha no anzol até onde ele quiser puxar. E nesta noite ele está falando comigo e com você, e vai continuar falando. Falou através dos louvores, falou através da palavra, utilizou muitos e vai utilizar a qualquer um que se imposto a querer emprestar os lábios ao Espírito Santo de Deus. Mas ele tem ainda uma palavra para falar contigo e comigo. Você crê nesta noite? Abre os seus ouvidos, tire a sua mente aí, aleluia, da sua casa, aleluia, coloca tudo no altar agora. Pastor, eu cheguei aqui com um gigante, pastor, o meu gigante é a porta de emprego, pastor, o meu gigante, aleluia, é o meu filho, é meu casamento, pastor, o meu gigante é uma doença, pastor, o meu gigante, eu não sei qual é o seu gigante nesta noite, mas o Espírito Santo de Deus está falando para ti. Agora, tira e coloca no altar e abre os seus ouvidos, o que ele tem para ti nesta noite. A Bíblia relata, queridos, igual eu e você lemos juntos aqui, uma história. Não é qualquer história, é uma das principais, que tem muitas histórias na Bíblia, mas uma das principais histórias a qual fala de uma batalha. Você sabia que você está numa batalha? Antigamente a batalha era assim, era exército, era homens com homens. Isso era no tempo da lei. Só que agora Jesus já veio, agora Jesus já morreu na cruz, ele ressuscitou e foi o único que ressuscitou ao terceiro dia. Não existiu outro e nem vai existir. Ele foi o único. E agora ele subiu ao céu e mandou o Espírito Santo dele para nos consolar, para nos ajudar. Você sabia que o seu melhor amigo é o Espírito Santo de Deus? E nesta noite ele faz presente aqui na minha e na sua vida. Ele está falando contigo nos louvores, porque ele falou comigo aqui nos louvores, ele falou comigo aqui na palavra, e ele continua a falar comigo e vai falar com você também na palavra. Aleluia, porque o Espírito Santo, ele é o único verdadeiro amigo. Ele não tem uma amizade por causa do seu dinheiro, ele não tem interesse se você é bonito, a cor da pele, se você tem carro, conta bancária, casa. Não, ele é o seu amigo verdadeiro, porque ele te ama de verdade. A Bíblia relata
queridos, aleluia, que depois que Jesus veio, agora a minha batalha e a sua batalha não é mais contra o meu irmão. Muitos se levantam, aleluia, vamos lá, pisado no meu calo, eu vou também pisar no calo dele. Não, a sua batalha não é mais com o seu irmão, a sua batalha não é mais com o seu vizinho, aleluia. Agora a nossa batalha é no mundo espiritual, não é mais contra o sangue, não é mais contra a carne, é contra a hostilidade no mundo espiritual. Potestades, demônios, é espiritualmente. Então o Senhor está te chamando você nesta noite para você aprender a batalhar. Sabe o que Ele está falando aqui comigo? Porque eu não te conheço, mas Ele te conhece. Através da palavra, Ele está revelando nesta noite, sabe o que? Tem pessoas aqui que a batalha sua está na mente. O Senhor acabou de falar aqui para mim, filho, pessoas que estão ali sentadas, a batalha dele é na mente dele. Você sabia agora que esse Golias, esse gigante, aleluia, a Bíblia relata aqui, só para você entender rapidamente na teologia, a altura dele mais ou menos era uns 3 metros, a couraça dele que ele usava mais ou menos eram 60 quilos, olha o tamanho do homem, só que fala que na lança dele, a ponta da lança dele era mais ou menos uns 6 a 7 quilos, olha que tamanho de gigante. Só que o mais interessante, amados, aleluia, a Bíblia relata aqui no versículo 11, eu estou acelerando aqui por causa do horário, no versículo 11 fala assim, que agora o rei Saul, o líder do exército de Israel, a qual o povo elegeu para tomar a frente, não foi Deus, foi o povo, e a Bíblia relata agora que ele como líder, e todo o exército de Israel, quando olharam a estatura daquele guerreiro, quando olharam para ele, eita Jesus, vou falar em línguas, olharam a aparência dele. E a Bíblia fala aqui que no 11, eles se espantaram e temeram. Vem comigo na palavra. Eles se espantaram e temeram muito. Mas eles não serviam um Deus Senhor dos exércitos? Esse povo de Israel não servia um Deus que nunca perdeu uma batalha? Eu estou simplificando aqui esta pregação para você entender. Porque Deus te trouxe nesta noite aqui, porque Ele fala que vai te libertar da mente. A batalha sua está na sua mente. Aleluia. O gigante está dentro da sua mente, diz o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas Deus te trouxe nesta noite aqui, aleluia, para falar através desta palavra, porque Ele quer te libertar. Aleluia. Que Ele fala para ti, aleluia, que Ele está entrando agora através desta palavra, porque a palavra, o pastor não tem poder para fazer nada, mas o Espírito Santo que fala pelos lábios desta vida, aleluia, Ele está entrando na sua mente e está quebrando este cativeiro. Porque quem está aqui é maior, quem está aqui é mais poderoso. A Bíblia relata, queridos, que agora Saul, aleluia, e todo o exército de Israel olhou, aleluia, o tamanho daquele gigante, aleluia, chamado Golias, e temeram muito. Não só temeram, a Bíblia especifica que temeram muito. E eu abro um parênteses e começo a pregar. Qual é o gigante que você tem temido na sua vida? O Espírito de Deus está me conduzindo aqui. Qual é o seu gigante que nesta noite tu entrou neste lugar? Sabe o que o Espírito Santo está falando aqui para mim, falar para você? Nesta noite ele vai cair por terra em nome do Senhor de Jesus. Por que, pastor? Porque
Porque nós servimos um Deus, Senhor dos exércitos. Nós servimos um Deus, aleluia, que nunca perdeu uma luta e nem uma batalha. Servimos um Deus a qual, aleluia, Ele peleja por nós. Você sabia que tem um lugar aqui que Ele mandou apenas um anjo no arraial do exército e matou 185 soldados numa noite? Um anjo só. Esse é o Deus que eu te apresento e está aqui nesta noite. Ele está falando, por que tu está temendo este gigante? O que está em ti é maior. Eu ainda nem entrei em Davi, aleluia, mas ele está falando, o que está em ti é maior. Porque tu estás temendo esse gigante. E eu vou te ensinar nesta noite que o gigante não é para você temer. Porque a Bíblia relata de um pequenininho, você conhece, alguns já conhecem essa história, mas tem revelação nesta noite da palavra para mim e para você. A Bíblia relata que existe, aleluia, um menor da casa aqui que é Davi, que nem na batalha ele estava, aleluia, que nem, aleluia, ele era soldado desse exército, seus irmãos eram, mas ele não. A Bíblia fala que ele era apacentador de ovelhas, ajudava o seu pai ali a apacentar as ovelhas do pai. A Bíblia fala agora que Jessé chama ele e fala assim, vai levar alimento para os seus irmãos lá no campo de batalha, aleluia, e ali ele como um menino, aleluia, obediente, um menino obediente, que a cada dia está tão difícil obedecer a pai, está tão difícil obedecer a mãe, e o principal, está tão difícil obedecer pastores na direção de Deus, e principal de obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Tem um relato que Deus fala assim lá em Salmo: achei o meu servo Davi atrás das malhadas. O porquê Deus fala isso? Que eu achei o meu servo Davi atrás das malhadas. Aleluia. Porque estava à procura e não achava ninguém. Davi, preste bem atenção no mistério que está descendo aqui, quentinho, ó. É palavra revelada para eu e você mastigarmos nesta noite. Ele está mandando descer aqui e falar. Davi estava em teste por Deus. Você vai entender porque você está passando e este gigante está se levantando sobre a sua vida. Mas nesta noite você vai sair daqui com posse de vitória. Aleluia. Você vai sair daqui, aleluia, dando glória misturado com aleluia. Você vai entender o porquê, aleluia, acontece isso. Porque aconteceu com Davi. Davi agora era um menino obediente. Tudo que o pai pedia, aleluia, ele fazia, ele obedecia. E ainda a Bíblia relata, estou sendo rápido, queridos, ainda a Bíblia relata que muitas vezes, aleluia, ele nem participava do banquete, ele participava. Porque quando Samuel foi lá para ungir um filho de Jessé, que nem sabia que era Davi, aleluia, a Bíblia fala que chegou-os todos, mas Davi ainda estava no pasto. E Deus revelou a Samuel que nenhum daqueles que a aparência bonita, está lá no capítulo 16, depois é lição de casa, você lê na sua casa, que o tempo não permite, a aparência bonita, a aparência forte, preste bem atenção que o Espírito de Deus está falando, aleluia, aparentado por fora, para Deus não quer dizer nada. Até Samuel olha e fala assim, nossa, esse aí deve ser esse o escolhido, deve ser esse aí que é o futuro rei. E o Senhor corrige ele, ei, Samuel, preste bem atenção, Samuel, eu não olho a aparência exterior, eu olho, Samuel, o que está lá dentro, aonde que ninguém vê, aleluia, aonde que os homens olham, aonde que as pessoas olham, acham impossível. Eu, Samuel, aleluia, estou conjecturando para você entender, eu olho e consigo ver o que está lá dentro. E Ele está olhando nesta noite aqui para o meu e o seu coração. Aleluia. É importante a gente se vestir bem? Claro que é. É
É importante a gente passar um gelzinho, as mulheres fazer chapinha, claro que é colocar a melhor roupa para adorar a Deus, é melhor ainda, aleluia, mas você está entendendo o que o Senhor está falando, aleluia, melhor ainda do que estar bem arrumado e com a melhor roupa, é você ser lavado e remida pelo Cordeiro de dentro para fora, aleluia, é o seu caráter ser transformado de dentro para fora, aleluia, o que você é na igreja, você é na sua casa, aleluia, isso se chama caráter, aleluia, a mesma pessoa que louva, a mesma pessoa que prega, a mesma pessoa que fala em línguas, a glória a Deus, aleluia, da paz do Senhor, ela é em todos os cantos, porque você entende uma coisa, aleluia, ser crente na igreja é fácil, mas ser lá fora no serviço, aleluia, aí começa a estreitar, aonde, aleluia, os pastores não estão vendo, aonde ninguém está vendo, mas entenda uma coisa, aí que você tem que fazer o melhor. Por quê, pastor? Fala, por quê, pastor? Porque Deus está te vendo. É lá que você tem que ser crente. Muitos, aleluia, quer ser crente só aqui. Vou fazer isso para a pastora ver. Estou fazendo aquilo para o pastor ver, eu ser reconhecido. Ei, você tem que ser visto por Deus. É aonde que ninguém vai ver. E Deus é o único que está vendo. Se aqui no altar, pastor, é fácil. Como é fácil. Mas quando não tem ninguém vendo, aleluia, será que é fácil? Como que é o seu comportamento? Como que é o meu comportamento? Como que é o nosso comportamento, diz o Espírito Santo? No momento que não tem ninguém, é aí que nós temos que ser crente, diz o Espírito de Deus, porque Ele está dando a receita para esse gigante cair por terra nesta noite. Tem pessoas que estão aqui, tem anos passando por batalha, pessoas que estão sentadas aqui, diz o Espírito Santo, tem anos passando por batalhas, e este gigante não sai da sua vida, mas nesta noite, a poder da palavra, você obedecendo, aleluia, ele vai cair em nome do Senhor. Glória a Deus. E Davi era a mesma pessoa, lá no pasto, sozinho com as ovelhas, como perto do pai dele, perto dos irmãos, ele era o mesmo. Como Deus falou assim, que Davi era a mesma coisa que o seu segundo coração, porque Deus conhecia Davi, aonde que ninguém via, Deus o via, o conhecia e achou ele atrás das malhadas. O Espírito de Deus fala assim: não se preocupe não se preocupe com oportunidade, não se preocupe, aleluia, glória a Deus, em querer aparecer, não se preocupe, aleluia, porque nós estamos nos dias hoje que as pessoas querem aparecer, quem tem que aparecer é o Espírito de Deus. O importante é o Senhor conhecer você, meu querido, aleluia, glória a Deus. Não queira aparecer, deixa o Espírito Santo aparecer, porque quando nós queremos aparecer, nós faz tudo errado, nós estragamos tudo, aleluia, mas quando nós deixamos o Espírito Santo agir na minha e na sua vida, ele aparecer, e a glória para ele, tem que ser para ele, aleluia, porque todas as coisas, aleluia, é para ele, para o nome dele ser glorificado, aleluia, aí as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, aleluia, o louvor flui, por que, pastor? Porque é o Espírito de Deus que está operando. E aí os milagres começam a acontecer na nave da igreja. E Davi era assim, era simples e não queria aparecer. Mas Deus, quando Ele tem uma obra, Ele vai buscar lá atrás das malhadas. Você pode ser pequenininho, você pode ser bem magrinho, franzisa, magrelo. Você pode ter vergonha de pregar igual eu. Mas hoje muitas vezes eu fecho os meus olhos, não é porque eu quero, mas é porque eu escuto o Espírito Santo conduzir a palavra no meu ouvido, e muitas vezes passei por muitas coisas, a qual que para mim é impossível estar com o microfone na mão no altar, pregando a palavra de Deus, mas depois que eu entendi que não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, aí as coisas ficam melhor. E sabe o que Ele está falando nesta noite? É isso que Ele vai fazer na sua vida. Este gigante vai cair por terra. E sabe
Sabe por que o gigante tem que se levantar na sua vida e na minha vida? Eu passei uma semana de batalha, queridos, mas não vim aqui falar da minha vida, porque se eu falar da minha vida, você chora. Eu vim aqui pregar a palavra do Senhor. A minha vida eu tenho que ir lá de joelho, aleluia, no dentro do meu quarto. A Bíblia fala o melhor. Jesus fala para a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e lá nós chorar, e lá nós orar, e nós falar com Ele em particular. Glória a Deus. Porque uma coisa que eu aprendi, que altar não é para contar a sua vida, altar é para pregar a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela liberta, ela salva, ela transforma, aleluia. Mas continua aqui. Por que, pastor? Porque é pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Mas eu entendi uma coisa: Golias espiritual tem que se levantar na minha e na sua vida. Porque naquela época não tinha internet, naquela época não tinha redes sociais. Deus, ele tinha que exaltar Davi. Então Deus, ele foi, aleluia, fazer algo, e este algo, ele permitiu Golias se levantar contra o exército de Israel, contra Saul, o rei, que já estava reprovado, para soprar o nome de Davi para todo lado. Imagina aí, vem comigo na história. Imagina um menino pequenininho, franziza, aleluia, um exército todo, um rei Saul que era grande, forte, aleluia, glória a Deus, todos temendo. E agora aparece um menino frangido, um menino magricelo, um menino que apenas pegou 5 pedrinhas, igual um estilingue mais ou menos, uma funda, e pela unção de Deus derrubou aquele gigante e matou com a própria espada dele. E o Espírito Santo está me falando aqui: um menino franziza não poderia fazer nada, mas quando uma unção que desce do céu sobre a sua vida, aí ele pode derrubar gigantes. Olha o que ele está falando aqui, que coisa linda. Para salvar, ele salva qualquer um. Ele não faz acepção de pessoa, não. O dom dele também não. A Bíblia fala para você buscar os melhores dons. Está lá em Coríntios. Aleluia. A Bíblia fala que os dons dele, se você busca, você recebe, você acha. Mas a unção, ele escolhe, não é para qualquer um. A unção, muitas vezes você pode querer, mas é Ele que dá, e é Ele que separa quem é que Ele vai dar esta unção. E quando esta unção desce na pessoa, meu querido, minha querida, onde Ele não pode chegar, Ele chega. O que Ele não pode fazer, Ele faz. Aleluia. A unção de Deus, ela é poderosa, e através desta palavra, aleluia, este poder, esta unção, aleluia, ela está quebrando juntos nesta noite, aleluia, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ela está quebrando, aleluia. Olha o que o Espírito Santo está me revelando: maldição hereditária nesta noite está sendo quebrada. O que é isso, pastor? O seu avô bebia, aleluia, ele morreu na bebida. O seu pai bebe a mesma coisa, parece meu avô, aleluia. O seu pai bebeu, aleluia, agora o seu filho ou você bebe. Isso é maldição hereditária, e o único que pode quebrar, aleluia, o único que pode libertar, o único que pode operar nesta noite é o que está aqui, através da palavra, operando e falando comigo. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus queria exaltar Davi, por isso que Ele colocou o gigante Golias na sua frente. Ele preparou tudo. Sabe por que você está passando por isso? Preste atenção que o Espírito Santo está falando contigo através da palavra. Esse gigante não é para você acabar com a sua vida, não. O Senhor está falando que esse gigante que está na sua vida é porque tem exaltação sobre a sua vida para acontecer. Ei, meu querido, minha querida, o Senhor está falando que tem algo, aleluia, e esse gigante vai cair por terra sobre a sua vida, e algo já está preparado para a exaltação da sua vida, diz a palavra do Senhor. Agora, se você crê, você recebe. Eu estou tomando posse.
versículo 12. E Davi era filho de um homem, efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, seguiram a Saul a guerra, e eram os nomes dos seus filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e terceiro Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Olha aí, Deus não gosta muito de escolher aqueles exaltados, porque a Bíblia fala, aleluia, que os exaltados serão humilhados. Mas ei, se você é humilhado, se você é pequenininho, se você ainda está ali e ninguém nota, fique tranquilo, porque os humilhados serão exaltados. Eu gosto do Evangelho por causa disso, queridos. Evangelho, dinheiro não pague, carro importado não pague, rede social, aleluia, não muda nada. O Senhor te conhece de dentro para fora. A Bíblia relata, aleluia, que agora Davi, o menorzinho, aleluia, 15, vamos lá, vamos comigo. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai. Foi tudo que eu preguei. Chegavam-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás o teu irmão, a ver-lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então de madrugada se levantou pela manhã, deixou as ovelhas a um guarda e carregou e o partiu. Olha aí, ó, ele apacentando as ovelhas, mas quando o pai dele pediu para ele fazer algo, ele não deixou as ovelhas sozinho. A Bíblia relata que ele deixou um guarda para guardar as ovelhas enquanto ele saísse. Aleluia, Deus. Você está entendendo, queridos? A Bíblia fala que, aleluia, que quando você começa a fazer as coisas certas no pouco, ele vai te colocar no muito. O porquê, pastor? O porquê, muitas vezes, no nosso dia a dia, o Senhor está nos olhando e nos contemplando. Será que estou passando? Aleluia. Ou será que eu estou sendo reprovado? Nos mínimos detalhes, o Senhor, aleluia, está olhando para a minha vida e para a sua vida. Ei, você que só pensa, aleluia, ser crente aqui na hora do culto, aleluia, você está sendo reprovado, diz o Espírito Santo de Deus. Você tem que ser crente, aleluia, até dormindo, sabia? Aleluia, glória a Deus. Tem que ser 24 horas ser crente, a mesma pessoa, porque Deus está colocando a sua vida em prova. Aleluia, pastor, mas está acontecendo isso, está acontecendo aí aquilo, as coisas não mudam porque ainda você não tomou providência sobre a sua vida, diz o Espírito Santo de Deus. Você só quer fazer as coisas certas quando chega lá dentro do culto, aleluia. Começa a fazer as coisas certas lá dentro da sua casa, começa a fazer as coisas certas lá dentro onde você trabalha, aleluia. Começa a ser mãe, começa a ser pai, começa a ser servo aonde você estiver, diz o Espírito Santo. Ele não pode, aleluia, ser enganado. Ele está vendo a sua conduta e a minha conduta. Aplaude a Jesus. Eita, Jesus poderoso. Como tem pessoas com capa dentro da igreja, pregando a palavra, então, para ganhar dinheiro, está lotado, queridos. Por isso que você tem que ler a palavra. Hoje a internet, aleluia, hoje para você ouvir a Bíblia em áudio, está muito fácil. Porque hoje os falsos profetas estão tudo aí enganando o povo, revelando pela carne, aleluia, e a vida da pessoa não muda nada. Por quê? Aleluia, porque Deus quer mudança da sua vida lá dentro para fora, aleluia. Não é você vir e, aleluia, receber algo aqui no altar, mas voltar e lá você não muda nada. O Senhor, Ele te conhece lá. Ele está falando que tem que ter
Senhor, eu não vou mais, eu quero voltar para trás. Não, ei, não dá mais tempo para nada. A qualquer momento Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. A Bíblia fala, queridos, eu tenho até meia-noite, né, pastor? Aleluia. Não ouvi nenhum amém. O meu tempo era tempo de vigília, queridos. E a vigília ficava a noite todinha, né, Neuzinha? Pandeiro, eita, tempo bom. Aleluia. Glória a Deus. Uma vez, amados, só para te descontrair. Uma vez eu estava fazendo um trabalho junto com uma missionária, ela era missionária ainda. E ela trabalhava muito na área de libertação. E Deus permitiu andar algum tempo com ela para me ensinar algumas coisas também. Você sabia que Deus vai levantar pessoas para você andar? E são pessoas de Deus, queridos. Você tem que andar com homens e mulheres de Deus. Não vai andar com pessoas para desviar você, não. Levar você para o baile, levar você para a bebida, para as drogas. Não, você tem que andar com servos do Senhor. Deus sempre prepara alguém, aleluia, para te conduzir, para te ensinar. E eu estava ali na caminhada, e Deus levantou essa pessoa, e ela falou para mim assim, nem pastor eu era, ela falou assim para mim assim, irmão Ricardo, jejua a semana toda. Eu falei, como que é o jejum, pastor? Não, era, né, pastor, era missionário. Como que é o jejum, missionário? Ela falou, você não vai comer nada, nem beber nada, esse negócio de só as coisas que você mais gosta, você deixar, isso não é jejum não, você tem que sem comer e sem beber, pelo menos até meio-dia, mas não vai acordar 11h30 da manhã não e entregar o jejum meio-dia não. Ele acorda cedo e entrega, porque nós vai fazer um algo. Tá bom. E fui jejuando, queridos. Confesso que nem todos os dias eu entreguei meio-dia, que estava uma fome. Naquele dia, aleluia, a Adelaide comprava sonho, que eu adoro sonho. E ela, sem saber de nada, trazia sonho e acaba quebrando o jejum. A gente não podemos ser hipócrita, mas Deus muitas vezes está nos ensinando, amados. E muitas vezes no ensinamento, a gente erramos, a gente falhamos, e Deus sabe disso, aleluia. Mas até o aperfeiçoamento vir, aleluia, vai acontecer várias vezes. E é isso que está acontecendo com alguém aqui, diz o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando aqui porque o Senhor está mandando falar, aleluia. Deus está permitindo acontecer várias vezes na sua vida, porque ainda você não venceu isso, aleluia. Mas Ele está te ensinando, e Ele fala para você que agora você vai conseguir vencer isso daí na sua vida. E chegou aquele dia, nós fomos lá, e quando chegamos lá, era uma casa muito linda. Uma senhora nos recebeu com a neta, entramos naquela casa, e ali na oração ela quis aceitar a Jesus. Só que ela falou assim, tem um detalhe, missionária, entra aqui no meu quarto. Quando ela abriu assim aquele guarda-roupa enorme, uma porta de um guarda-roupa, lá dentro era um altar para Satanás. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E embutido dentro do guarda-roupa daquela casona era um altar que se levava a um altar de Satanás, dentro, uma sala secreta, onde tinha um trono de Satanás, onde tinha imagens de todo tipo, e a principal imagem, toda preta e vermelha, que era o demônio com chifre lá. E ali nós oramos, e aí eu fui entender o porquê ela falou para mim, para estarmos jejuando e se preparando. Por que eu estou falando isso? Porque você e eu estamos numa batalha espiritual. Você, obreiro, você, aleluia, que tem um cargo, você precisa se preparar, você precisa aprender a jejuar, você precisa aprender a orar, você precisa aprender a meditar na palavra, porque você está numa batalha espiritual, e você sabia que a qualquer momento, Deus pode permitir entrar ali alguém endemoniado e cair? E quem vai expulsar esse demônio, se a pastora ou o pastor não tiver? Vai ser você, ou você vai sair correndo ou vai ficar com medo? O Senhor está falando aqui é porque Ele prepara antes. E ali Deus permitiu eu passar por tudo aquilo. E ali, na hora que eu olhei, eu falei para a missionária, nossa missionária, nunca vi isso. Ela falou assim, mas vai ter que pegar tudo isso. Mas vai ter que pegar tudo isso, colocar num saco e depois quebrar tudo, porque ela aceitou Jesus.
Eu falei, mas nós vai ter que quebrar isso? Falei, nós vai ter que quebrar isso. E aí a Eva mandou recolher, eu fui recolher no saco ali, ó, aquelas estátuas todinhas de demônios, pombagiras, tinha de tudo ali. Aleluia, glória a Deus. E ali aquela mulher aceitou a Jesus e entregou tudo. E o nome do Senhor foi glorificado. Eu lembro que eu coloquei no porta-malas do meu carro. Quando achei uma caçamba, eu parei, joguei dentro da caçamba, aleluia, e peguei um martelo e quebrei tudo ali, dando glória a Deus, misturando com aleluia. E aquela mulher virou evangélica mesmo, queridos. Aquela mulher, aleluia, se converteu verdadeiramente. Porque Deus, Ele vai buscar aquele que nós parecemos que é impossível para o homem, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tem pessoas aqui, aleluia, que o Filho, diz o Espírito Santo de Deus, que está chegando o momento que Deus, Ele tem uma obra na vida do seu filho, sim. Deus fala para você continuar orando. Deus fala para você apresentar Ele em jejum. Deus fala para você, aleluia, glória a Deus, continuar colocando Ele, porque o tempo dele está chegando e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, deixa Deus operar, deixa Deus fazer, aleluia, porque Ele vai ser resgatado e Deus vai colocar Ele no altar, sim, diz o Espírito Santo de Deus. Eu recebo eles, porque o meu filho e a minha filha ainda, eles cresceram na igreja, mas vêm para a igreja, mas ainda não quer compromisso ainda. E nós sabemos que tudo é no tempo do Senhor. Tudo é no tempo do Senhor. A Bíblia relata, queridos, eu entrego essa mensagem que a hora já se foi, que agora quando Davi chega naquele campo de batalha, e aquele gigante falando, em nenhum momento ele olhou para Golias e viu o tamanho e a estatura dele. Em nenhum momento, depois você vai meditar, ele chamou ele de gigante, ele chamou ele de incircunciso, ele chamou ele de filisteu, mas Davi em nenhum momento olhou e temeu o tamanho e a estatura daquele gigante. Aleluia, diferente como o rei Saul, diferente como os soldados de Israel, todos, aleluia. Ei, quem tem uma chamada diferente, amados, quem tem, aleluia, glória a Deus, unção e autoridade, aleluia, quando olha alguma situação, ele não vê o tamanho disso, ele já vai olhar e vai falar assim, se o Senhor está permitindo isso, é porque o Senhor tem algo atrás disso daí, para trazer sobre a minha vida, e quando Deus permite, aleluia, é porque você já está sendo treinado, é porque você está sendo aprovado, é porque Ele sabe, aleluia, que a capacidade do Espírito está sobre a sua vida, aleluia. A Bíblia fala agora que quando Davi olhou, aleluia, ele falou assim para Saul, rei, aleluia, isso daí para mim não é nada, já matei leão, já matei urso, aleluia, já resgatei ovelhas da garras desses bichos, para mim isso daí não é nada, aleluia. Ele pode vir me ameaçar com espada, com lança, mas eu vou ele no nome do Senhor dos exércitos. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E a Bíblia relata que através só de uma pedrinha na fonte dele, ele caiu, e tu conhece a história. A própria espada dele, ele arrancou a cabeça, e o nome do Senhor foi glorificado sobre a vida de Davi. E assim, toda aquela terra ficaram sabendo quem era Davi, e Deus começou a exaltar a vida de Davi. E a Bíblia fala que aquele exército filisteu, na hora que viu, temeu e correu e bateu em pé em tirada. Feche seus olhos. Pai, eu preguei a sua palavra, Senhor querido, pelo poder da sua palavra, Senhor querido, esta palavra quando sai do altar, ela tem direção certa, ela não volta vazia, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Agora, Pai, Papai querido, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, Papai querido, aonde houver um gigante, aonde houver
estiver orando, ore pelo pastor Ricardo e pela sua família, amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Tome posse da sua vitória e as palmas glorificam o nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso pastor Ricardo e continue usando ele cada vez mais, em nome de Jesus, amém, amado? Quero agradecer todo o corpo de obreiro que colaborou conosco nesta noite, intercedeu o louvor, abriu a igreja.